rotina sendo mãe solo aqui em Portugal. Esse vídeo, pra você que é mãe, tenho certeza que vai ajudar muito. O meu nome é Karina, mais conhecida como Cá em Portugal. E há 2 anos eu gravo conteúdo aqui pra internet. Tô voltando pro YouTube pra poder ajudar vocês que consomem conteúdo aqui nessa plataforma. E eu vou falar um pouquinho pra vocês como que é essa rotina. Começando pela idade das minhas filhas. Eu tenho 3 meninas, uma de 13, outra de 10 e a outra de 4 anos. Ambas estudam no colégio público aqui de Portugal. E eu vou falar detalhes pra vocês de tudo que eu vivo com elas no dia a dia. Desde saúde, educação, alimentação, porque isso vai ajudar bastante você que tá aí no seu planejamento. Ou você que já tá aqui em Portugal, mas tá se sentindo um pouquinho perdido. Então vamos começar pelo começo. Assim que eu cheguei aqui em Portugal, há 2 anos atrás, eu tive um pouco de dificuldade. Primeiro porque eu não vim com arrendamento. Arrendamento, pra quem não sabe, é tipo casa. Eu cheguei aqui em Portugal e eu fiquei na casa de uma amiga 10 dias. Matricular seu filho na escola, quando você obtém esses documentos. O principal deles é o NIF, que é como se fosse o CPF do Brasil. O NIS, que é o número da segurança social, e através dele você vai definir o escalão para o seu filho poder ter alimentação, a base de alimentação da escola, enfim. O utente, que é como se fosse o número de SUS para atendimento na rede pública de saúde. E eu vou contar alguns detalhes pra vocês que podem ser facilitadores, tá? Pra Portugal, na verdade, eu vim como turista e depois cheguei aqui e fiz a manifestação de interesse. Mas antes disso, pra eu matricular minha filha na escola, eu tive que conseguir um arrendamento no meu nome, porque a escola exigia, porque aqui as matrículas são feitas de acordo com a localidade que você mora. Então eu consegui o arrendamento depois de 15 dias morando aqui, e aí com 2 dias na casa, já tinha lá o contrato das finanças, eu levei esse contrato, mais o NIF, o NIS. O utente eu consegui depois da matrícula, porque eu fui no posto de saúde, no centro de saúde, e disse que a escola estava pedindo o número de utente. E eles não emitem, gente, eles não podem dificultar a emissão do número de utente, tá? Porque esse número de utente, ele é uma garantia mesmo, que qualquer pessoa pode chegar lá e pedir esse número de utente, desde que seja dos países CPLP. O que não pode acontecer, o que pode não acontecer é que você tenha um médico de família, porque daí eles exigem que você tenha residência para ter o atendimento lá com o médico de família, tá? Mas o utente, eles sempre dão, ainda mais quando é relacionado à escola. E eu falo isso porque eu consegui para várias pessoas também naquela época. E aí, com essa documentação, as crianças começaram a estudar. Aqui, o período de ano letivo é de setembro, inicia em setembro mais ou menos ali pelo dia 13 e finaliza em julho, termina em julho. Aí são as férias, né? Julho, agosto, setembro. Na verdade, o finalzinho ali de junho já começam a terminar as aulas, tá? Mas no começo de julho já encerram e ficam os 3 meses do verão, tá? As férias são longas. Pra quem tem filho, já tem que se programar com relação a isso. Existem os ATLs, que são como se fossem prolongamentos dos horários de escola. Isso até pra rotina do dia a dia, se você trabalha e tem que ficar até um pouco mais tarde, a escola tem esse serviço, é um serviço que você contrata na Câmara, tem alguns que são pela Câmara, tem alguns que são particular, e tem um valor de acordo com o seu escalão de abono. O que é esse escalão de abono, tá? É um escalão definido pela Segurança Social, por isso que é importante você ter o seu NIS, e de acordo com esse escalão vai ser cobrado o valor da alimentação na escola. Quando eu cheguei aqui, como eu vim como turista na época, eu não tinha número de escalão, ainda não tinha residência, então eu fui na escola e fiz um requerimento para eles analisarem os meus custos, né, com arrendamento, com gastos de supermercado, contas fixas, e aí a escola estipulou diretamente por eles um escalão provisório. E aí as minhas filhas não pagaram alimentação durante o primeiro semestre. Eu tive esse desconto, mas o escalão de abono é definido pelo A, B e C. No A, você não paga nada. O B, você paga 50% do valor, que atualmente eu tenho o escalão B, que eu pago 70 cêntimos por refeição de dia. Tipo, um dia 70 cêntimos, mas é a refeição, o almoço, mais o lanche da tarde. O café da manhã eu mando todos os dias para as crianças na escola, tá? Porque a escola não fornece café da manhã. E elas ficam das 8h30 até às 17 horas, tá? O horário delas é das 8h30 até as 17 horas, com exceção da de 13 anos, que já tá no 7º ano, então tem grade, né, de horários de aulas, então, mas geralmente ela entra sempre do 8h30 e sai mais ou menos esse horário, 5h20, 4h30, dependendo do dia. E ela tem um projeto na escola que é o Educarte, então ajuda muito, porque ela faz dever de casa depois da escola, faz várias tarefas, atividades, participa de várias coisas, até durante as férias também, tem a oportunidade de ir pra escola durante as férias, mas acaba que ela não vai, porque já tá adolescente, então... Mas participar bastante é ótimo para interação. Com relação à adaptação das crianças, foi muito fácil, assim, pelo menos aonde as minhas filhas estudam desde o começo, foi quando a gente chegou aqui. Elas tiveram um acolhimento muito bom e uma introdução muito boa que facilitou muito com que elas se desenvolvessem na escola. Adaptação com a língua, por mais que seja o português, é difícil, mas elas tiraram, assim, de letra. Como eu cheguei aqui em março,
e o ano letivo termina em julho, elas precisaram repetir o ano. Então, uma dica aqui pra quem tá se planejando pra vir com criança é vir no período de dezembro, porque lá no Brasil vocês terminam um ano completo, traz o diploma com apostilado de AIA, já com a informação de conclusão do ano anterior, porque daí eles vão aqui em Portugal, vão se basear o ano que a criança concluiu e vão colocar pra frente. Então a criança começa a estudar aqui mesmo que ela chegue no meio do período, que a escola aqui começa em setembro. Ela vai começar em dezembro já com o novo ano, que ela tem o diploma de referência de conclusão, vamos supor, do 7º ano. Ela chega aqui no 8º. E aí, com esses 6 meses, é muito provável que a criança se aplicando bem, ela consiga já passar pro 9º ano. Então, ela vai fazer 6 meses do 8º ano. Se ela tiver boa nota e frequência, ela consegue já ir pro 9º e não perde, não fica atrasada, tá? Mas é bem interessante também que a criança respeite esse limite, né, dela de adaptação, porque pode ser muito difícil, como pode ser muito fácil, como foi para as minhas filhas. A questão da rede de saúde. Eu comecei agora, depois que eu, com um ano, consegui minha autorização de residência aqui. E aí dei entrada no reagrupamento das minhas filhas. Consegui através do portal da AIMA. Em um mês, eu fiz a inscrição no site, consegui o agendamento. 12 dias chegou o cartão da mais velha. Um mês e meio chegou o cartão da segunda. E agora eu tô esperando chegar o cartão da bebezinha. Mas, graças a Deus, elas também já estão documentadas. Eu já vou pra minha segunda residência aqui. A minha residência, apesar de eu ter feito manifestação de interesse na época, eu preferi entrar com uma ação pelo artigo 92 por estudo. Dei entrada nessa ação, chegou meu cartão de residência em 4 meses, né? O processo todo, a ação e a entrevista na AIME, meu cartão de residência demorou 4 meses. E agilizou muito a minha vida. E por isso que eu falo pra vocês, sempre se vocês quiserem imigrar, procurem, a primeira coisa é se regularizar o quanto antes, porque isso traz benefícios muito importantes, sabe? E conseguir o documento pra elas, pra mim, foi uma vitória, né? Como eu sou mãe solo aqui, tudo é voltado pra mim. Eu sou encarregada de educação delas. A encarregada de educação aqui é quem é responsável financeiramente. Eu pago da escola delas, a única coisa é o almoço e prolongamento, que é isso que eu falei pra vocês, que é do escalão B, que antes eu nem pagava. O prolongamento da bebezinha, que é, no caso, das 3h30 até as 5. Mas mesmo assim é 9 euros por mês. Então eu acho que é uma economia muito grande para a qualidade que elas têm. Os livros também eu pago, a escola da mais velha já dá. Agora até o 5º ano, até o 4º ano ainda é pago os livros. E pronto, eu acredito que com relação à saúde, né, que eu já ia esquecendo aqui. A gente teve atendimento no médico de família. Quando você faz o agendamento, né, quando você já tem residência, eles conseguem um médico de família, você passa primeiro no mesmo dia, você passa por uma enfermeira, ela analisa toda a carteira de vacina, faz a transcrição para você poder saber quais vacinas daqui de Portugal que a criança tem que tomar, que ela não tomou no calendário de vacina do Brasil. E aí ela marca o dia para você voltar depois. E passa pelo médico, o médico foi super atencioso, pediu vários exames, passou remédio para suplementação, enfim, fez toda uma análise, depois marcou também a consulta de volta, assim, eu me senti muito amparada nesse quesito de atendimento na rede pública. Sempre que eu precisei de atendimento para as redes públicas de saúde, por exemplo, urgência, emergência, sempre fui muito bem atendida, mesmo não tendo residência, e eu nunca precisei pagar. Uma coisa que você precisa fazer é sempre ligar antes para a Saúde 124, que é pro SNS, pra você poder agendar. Tipo, aí você diz o que a criança tá sentindo, ou o que o utente vai precisar de atendimento, e aí eles vão te direcionar pro centro de saúde mais próximo, né, de urgência da sua residência. E foi sempre muito bom, muito tranquilo. E se você tiver alguma dúvida com relação ao que eu falei hoje aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que vai ter o maior prazer em te responder. Eu espero que você tenha gostado e eu vou... Obrigada, até o próximo vídeo.